Olá pessoal, este é o terceiro vídeo do terceiro inversor relabel que deu entrada aqui na assistência para manutenção. Esse aqui ele já está parcialmente desmontado, ambos os inversores já passaram por tentativa de conserto e eu vou logo direto aqui ao ponto para que o vídeo não seja tão longo como os outros, né? Ele aqui já está parecido com os outros, né? De certa forma desmontado, né? Os parafusos já estão aqui separados, né? Alguns componentes também. A osciladora dele aqui eu já fiz a manutenção dela, né? Fiz o conserto dela, substituí o EG8010, os drives, né? No testador de placa que eu tenho aqui. Então, as pessoas estavam me perguntando muito sobre o testador de placa osciladora, né? Testador de EGS002, já que a osciladora do relabel, né, desse inversor, ele tem a mesma pinagem da EGS002. Então, em breve eu vou disponibilizar essa placa, né, já pronta para uso. Não dessa forma, né, com placa ilhada, mas uma placa industrializada. Vou disponibilizar para vender no Mercado Livre, né? A partir do ano que vem, em breve, fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou estar disponibilizando não só essas placas, mas outras placas de amplificadores, de pré, enfim. E a placa aqui ela já está funcionando, já está revisada. A placa original desse inversor é essa aqui, só que tem um detalhe, eu não encontrei esse CI oscilador aqui para reposição. Então, é uma dificuldade grande. Essa placa não tem para vender, ela nova. O circuito, né, o termopazinho, né, o sensor de temperatura que fica montado aqui na ponte H, que desliga o equipamento por temperatura alta, né, ele é acoplado na própria placa aqui, ó. Diferente dessa aqui, né? Os outros modelos, o sensor de temperatura é na placa, nenhum ponto da placa, né, que utiliza essa osciladora, e essa aqui, o sensor de temperatura é na osciladora. Então tem um tripote nela e tal. A outra lá tem dois tripotes na placa. Essa aqui tem um na placa e o outro tripote é nela. Com certeza que é o tripote de ajuste de tensão. Então vamos ver como que se comporta com essa osciladora, já que eu não consegui fazer essa osciladora funcionar por conta desse integrado. Então vamos ver aqui como que o inversor se comporta aqui no decorrer aqui do conserto, né? Então eu vou estar, já que ele já está praticamente todo desmontado, eu vou estar com os MOSFETs desse lado aqui. Eu já passei o multímetro, eles não estão em curto, mas esse outro lado aqui tá faltando, né? Subir essas soldas aqui. Por cima da placa mesmo, eu vou fazer um teste. A posição dos MOSFETs que estão desse lado aqui é essa mesma aqui, está olhando para ele de frente, né? Então no pino do meio, aqui na escala de diodo aqui no multímetro, pino do meio pra cá, né, ele tem que dar o valor de um diodo, né? Tá lá 479, 480. Então o diodo interno desse MOSFET aqui da primeira etapa, né, tá dando os valores dele, né? Normal. Ele deu um valor lá abaixo, mas é por conta do capacitor. O componente está no circuito, mas não está em curto aqui, ó. Assim que deram entrada eu fiz uma meio que inspeção. Esse aqui está faltando, então eu vou remover logo a solda deles aqui. Já está fazendo uns testes iniciais aqui. Tá liberando aqui os furos aqui da placa. Para testes e também para inserção de componentes novos. Esses inversores relabel, eles são inversores que ganharam muito mercado aqui no Brasil.
São excelentes inversores. Porém, os inversores híbridos tomaram um espaço e caiu no gosto aí dos sistemas de energia solar off-grid, né? Os inversores híbridos, principalmente o modelo da Sunbri, devido ser um inversor de excelente custo-benefício, está sendo o queridinho no momento. Mas esses inversores aqui da Relabel continuam fazendo muito sucesso. Inversores muito bons, confiáveis, né? Principalmente os modelos 12 volts em motorhome. Esse aqui eu vou estar fazendo aqui esse terceiro vídeo aqui desse terceiro Relabel. Para fechar esse ciclo aqui. Vamos ver se esse terceiro aqui vai dar conserto. Os inversores eles já vieram aqui de tentativa de conserto. E normalmente costuma dar bastante trabalho, né? Mais do que o de costume. Apesar de eu estar evitando pegar equipamento assim, eu ainda tenho bastante inversor aqui para fazer manutenção. Então, até eu parar de pegar inversores, eu vou ter que resolver todos que estão aqui. Que agora eu vou estar fazendo esse teste aqui de certa forma improvisado, sem ele estar montado aqui, que é para eu poder tentar aqui descer esse osciloscópio para cá, tirar da bancada. Não desculpando aí o amadorismo aqui nos vídeos, mas é que o procedimento aqui realmente é esse, é de apenas vídeo de conserto de um equipamento ou tentativa de conserto, né? A gente não dá pra saber se vai dar conserto. Mas aí o pessoal tem pedido muito vídeo, sim, ver como proceder na hora das manutenções. Então que eu vou verificar se vai estar chegando o PWM aqui no equipamento. Removi os MOSFETs. Tem um vestígio de solda aqui nesse terminal. Ficar todos os pads tem que ficar livre. Como aqueles de lá estão ok, eles não estão danificados, então eu vou estar fazendo o procedimento nesse aqui. Dessa forma que tá, né? Eu vou estar ajustando a fonte aqui para 24 volts. Ajustar aqui a corrente para 7 amperes, 5, 7 amperes, está aqui para 5 amperes, tornar um cenário bem controlado. Está espetado aqui, os fusíveis estão no lugar, verificar se não há fusível aberto. Ok. Olha só.
ver aqui. Não tá aberto. Não tá aberto mesmo. Tá estourado ele. Isso não tá aberto. Isso não. Vou pegar aqui um fusível aqui para repor. Fusível de 40 amperes, não sei se vai focar. 40 amperes. Mesmo valor que está aqui. Cada transformador tem um fusível individual, porque são 4 conversores DC-DC que tem na primeira etapa desse equipamento. Vou verificar aqui os resistores de gate. São resistores, se não me engano, de 10 ohms. Tá lá, ó, 10 ohms. 10 ohms, não, marcando 8. 8.5. Não estão abertos. Vou ficar aqui o último. Também não está aberto. Vou verificar se o resistor de 4K7 aqui também não alterou. Normalmente ele altera para mais. A gente mede na placa aqui, ele sempre vai dar o valor abaixo porque ele está no circuito. Mas o que não pode aqui é dar o valor aqui alto, significa que ele alterou para mais. Então tem que verificar todos eles. Cada MOSFET tem um de gate source, como se fosse base emissor. Então nenhum aberto. Então agora eu vou fazer o teste aqui. Ver se tem PWM. Tá ligando aqui o osciloscópio. Só dá pra ver legal aqui. Vai. Vou pegar aqui a garra da sonda aqui no terminal negativo, na parte de dentro, para que eu vou alimentar com os 24 volts da fonte na parte de fora. Então, o negativo da fonte aqui. Positivo aqui, é normal dessa faiscada, que é normal. Agora vamos pôr aqui no gate a ponteira da sonda. Aqui tá 5 volts por divisão. Vamos ver aqui. Tá ligando ele aqui. Vamos ver o que dá aqui. Dá um contato aqui. Só deu um bip, não ligou. A fonte tá ok. Mais um fusível abriu? Será? A corrente dele aqui tá bem baixa, né? E esse aqui é do lado que nem tem. Ele abriu mesmo aqui. Aliás, ele tá alguém pôs solda aqui, fechou ele com solda. Tá feio, mas a gente olhando ele assim,
Mas é porque foi fechado com solda. Isso aqui não pode, porque o fusível aqui, se você fecha com solda, ele vai dar um valor bem maior, né? Vou verificar esse outro aqui. Ah, tá explicado aí porque que ele centelhou e não deu nada, ó. Não deixou passar a alimentação. Aí alguém fechou com solda e não substituiu o fusível por novos, pessoal, ó. Você tem, tá fechado com solda no meio dele aí, ó. Dos dois, ó. Por isso que só centelhou aqui. Vou desligar aqui a fonte. Vamos repor aqui o fusível de 40 amperes, novo, né? Não sei se vai dar de pegar, mas vamos repor aqui por fusíveis novos. Vou verificar esse outro aqui também. Tá certo. Esse aqui foi o que eu acabei de colocar. Mais outro aqui de 40 amperes. É só os capacitores carregando aqui. A fonte está desligada. Então tem que pôr fusíveis novos, né? A gente fecha com solda para fazer teste, mas não custa nada pôr fusível. A não ser que a pessoa esteja ligando com bateria, e aí é complicado mesmo, porque a bateria, se você não tiver umas lâmpadas em série, né, pode estar utilizando duas lâmpadas de pisca, ó, ou dois diodos, dois faróis de, né, a lâmpada de farol, né, se liga em série, aí você coloca ele em série com a alimentação do positivo da bateria, você consegue fazer teste, ó. Ou uma fonte que não tenha proteção. Então agora vamos ver se ele vai dar algum sinal, né? Já está ligado aqui. A fonte está desligada. Vou ligar aqui a fonte. Sinal aqui de... dando um sinal aqui de curto-circuito aqui. A fonte está entrando em proteção. Descarregar aqui, ó. Serve também para descarregar, né? A parte da entrada. Se eu consigo deitar ele aqui sem precisar desligar as tomadas. Já descarreguei. Vamos ver aqui como tá esses MOSFETs aqui do outro lado aqui. Eu vou testar aqui o diodo interno, ele está em curto. Não, curto não, ele só está carregando. Não está em curto. Esse aqui também não, né? Esse lado não está. Esse aqui tem paralelo, né? Se um tiver em curto, o outro vai estar marcando. Então, o IGBT aqui não é desse lado. Vou ficar aqui mais detalhadamente esse lado aqui. Fechando aqui em curto, aqui também não tem. Tem algo matando aqui a fonte. Desliga aqui as tomadas. O curioso é que ele é como se fosse depois de gerar a tensão, que é após
verificar aqui se tem algum retificador com problema. Isso aqui são os diodos aqui que fica no centro da placa. São os diodos responsáveis pela alimentação do circuito da segunda etapa aqui da osciladora, né? Vai gerar aqui uma tensão aqui de uns 20 volts, 25 volts. E aí os reguladores, diz que está até faltando um regulador de 12 volts. Regulador de 12 e de 5 vai regular para alimentar a placa osciladora. Então ele está dizendo aqui que tem um curto aqui ao ligar. Ele teria que gerar a tensão daquele lado de lá normalmente. Até porque os diodos aqui da segunda etapa não estão em curto. Vou verificar aqui se na parte. Aqui é um diodo positivo e um negativo. Estão bons. A placa está até com um espectro bom. Bem mais bonito que as outras placas, né? Mas ele está dando aqui um sintoma de curto-circuito. Quando o circuito vai oscilar, né? Aparentemente aqui não tem. Não tem sinal aqui de curto-circuito aqui. O que está causando esse problema? Vamos verificar aqui. Se tem algum curto-circuito. O diodo já chequei. Não custa nada checar novamente. Verificar se não tem curto-circuito aqui. Tem alguma coisa aqui.
não me engano, os pinos que fecha totem pole desse lado tá ok. Não tem, aliás, não tem curto, né? Tá muito estranho isso aqui. Vou energizar aqui novamente. Energizar ele aqui novamente. Ligar aqui a fonte. A fonte de 24 volts cai para 6, limitando nos 4 amperes. Então tem sim um curto-circuito aqui. Ver que se ele consegue gerar alguma tensão, que é nas próprias. Não gera nada porque ele não chega nem a oscilar. Esse tem um dano bem mais complexo. Que tá matando essa alimentação aqui na entrada. Descarregar aqui. Escala de diodo. Vamos lá. Marcando certinho lá o valor do diodo. Significa que eles não estão em curto. Aqui da carcaça dele, né, que é o dreno, o terminal do meio, para o terminal da direita, que é o source, com a ponteira negativa do multímetro digital ligado, você vai fazer a aferição do diodo interno que tem dentro do MOSFET, que normalmente quando ele está em curto, ele não mede esse valor corretamente, né? Ele vai dar uma resistência bem baixa. E não vai funcionar, né? Você vai estar com problema, né? Esse daqui é o positivo. Positivo tá certo aqui, verificando. E aqui o negativo tá certo. A posição dele tá certa aqui, né? Tem algo aqui que tá me deixando intrigado aqui agora.
Equipamento que não dá conserto quando passa por outro técnico. Dá canseira mesmo, isso aí infelizmente é pedreira. Aqui tá muito estranho. Muito estranho mesmo esses. Ele ficando aqui, a gente joga a lanterna aqui com a luz bem forte, a gente consegue verificar se tem trilha pegando com mais facilidade. Às vezes fica um vestígio de solda em alguma parte da placa que não está nem permitindo o circuito oscilar, já está matando. E é só quando a gente starta daqui. Muito estranho isso aqui. Tem alguma alteração nessas tomadas, tudo original aqui. A tomada positiva aqui tá folgada aqui, ó. Tá bastante folgado aqui o terminal aqui positivo. Negativo nem não. Esse aqui é uma 10. Uma 10. Caraca, tá bastante folgado mesmo aqui. Vou ter duas 10. Eu seguro com o alicate de bico aqui, trava do outro. Chave aqui do outro lado aqui. Bastante folgado aqui. Eu acredito que isso aqui não estava causando problema, mas certamente causaria um problema, já que esses bornes passam corrente alta, então tem que estar bem apertado. Tá muito estranho isso aqui, porque não tem nada na parte secundária ainda. Então o que está causando essa corrente tão alta? Porque não tem como circular uma corrente alta aqui na parte da osciladora, a corrente é bem baixa. Então não era para ele estar dando esse consumo todo aqui.
curto-circuito. E quando tem um curto-circuito na primeira etapa, ao alimentar aqui, ele já ia demonstrar, né, o curto, né? Mas não é. A gente alimenta a fonte, né, os bornes aqui, ó, observa aqui a tensão. Negativo, positivo. 24.6, mantém o negativo aqui no borne. Vou conferir aqui os fusíveis aqui, ó. 24 do lado do fusível, 24 do outro, 24 do lado do fusível, 24 do outro, 24 do lado do fusível, 24 do outro, 24 aqui, e também aqui, ó. Então tá muito estranho. 24 volts aqui chegando aqui nos drenos aqui que seriam os MOSFETs, que ainda não estão no lugar, né? Então os fusíveis está permitindo chegar tensão positiva aqui nos MOSFETs. Então quando eu ligar aqui, ele teria que oscilar. Então já era para pegar algo. E aqui no gate aqui, ó, já era para eu pegar o sinal de PWM aqui. Não era para ele matar essa fonte dessa forma, ele nem chega a oscilar, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou remover todos os MOSFETs do outro lado. Porque não tem muito que analisar. Se ao alimentar ele não está dando sinal de curto-circuito, algum MOSFET pode estar com problema no momento da oscilação, né? Tirar aqui essa conclusão, tirar essa dúvida aqui, que de certa forma é até o procedimento mais correto, né? A gente remove todos os MOSFETs. Nesse caso aqui é óbvio, né? Já que ele não está oscilando, não está permitindo a oscilação, então a gente não consegue saber se o circuito está oscilando, então a gente tira os componentes de potência. Pra gente ver se certificar de que o circuito da primeira etapa está oscilando. Então vamos fazer aqui o procedimento correto. Normalmente não é necessário fazer isso. Mas tem algo aqui. Tem algo aqui que para mim é inédito. Não tinha visto ainda esse tipo de defeito. Verificar se não tem nenhuma trilha pegando. Que no momento é apenas para fazer teste. Então vou nem testar esses MOSFETs aqui agora. Que o que importa agora no momento aqui é ver esse circuito oscilar.
aqui, ó, aproveitar aqui. Tirar aqui para facilitar a visada. A ponteira aqui é da sonda negativa, aqui no borne negativo aqui da entrada mesmo. Vou colocar aqui no primeiro gate, para a sonda não ficar solta. Vou alimentar aqui o equipamento. E agora eu vou ligar. Deu um estalinho aqui, ó. Eu vou reduzir aqui essa corrente aqui para 1 ampere. E olha aí o problema aqui, ó. Fumaçou o CI, ó. Então, ó, defeito na primeira etapa, mas é o CI oscilador que tá com defeito. Então, eu vou desligar aqui a fonte, descarregar ela. Aí, ó, chegou até a dar um pequeno furinho aqui nele aqui, ó, bem no meio dele aí, ó. Isso aí foi um pequeno furo. Então eu vou tentar fazer aqui a visada nele para saber qual que ele é aqui, que é para ser o SG3525. SG3525. Estou vendo aqui através dessa pequena lupa. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aqui para baixo. Acho que vocês não vão conseguir pegar não, mas é o SG3525. Não dá pra pegar legal não. Desculpa nem a precariedade. Eu vou estar aqui os SG. De certa forma nem havia necessidade de remover, mas para poder ter certeza que o oscilador tá ok, eu precisaria de fato remover os MOSFETs. O SG3525. Estou aqui com ele. Vou dar a pinça maior aqui. Que é um novo SG3525. Tá aqui. Eu vou estar removendo aqui aqui. É um procedimento bem delicado na hora de fazer aqui a remoção e a reposição, né? Porque a melhor ferramenta aqui é a estação de ar, né? Aqui, ó. Não sei se vai conseguir focar, mas ó, dá pra ver que tem um furo no meio dele aí, ó.
O telefone aqui não é legal, né? Tem um furo bem no meio dele. Ele chegou a fumaçar um pouco. Eu tenho uma manha aqui na hora de fazer essa reposição, que é o seguinte, ó. Eu vou apenas, ó, sujar aqui os terminais aqui de pasta de solda. Olha só. Pôr lá no lugar. Verificar a posição. Como eu não tenho microscópio para mostrar para vocês, aqui não tem edição. Então aqui, ó, eu estou fazendo aqui o procedimento aqui de alinhamento aqui do componente. Vocês aí não vão conseguir ver legal o que eu estou fazendo aqui, mas se quer alinhar aqui bem alinhadinho aqui, é só passar o ar quente aqui nele. O ideal aqui é fazer a limpeza e tal, mas não costumo fazer todo esse remoído. Já tem uma certa prática. Diminuir o vento aqui para o mínimo. Aqui também teria que isolar, só que ele tem pouco componente aqui em volta dele. Não tem muitos componentes aqui próximo a ele, então não precisa esse cuidado todo. Tem circuito que realmente tem muito componente SMD em volta, que se você não fizer um isolamento, realmente vai dar problema. Porque você pode remover componente do lugar sem querer, né? Que não é o caso aqui. Os componentes aqui tem uma certa distância aqui entre um e outro. Eu faço uma pressão aqui com a ponta da pinça. O lado aqui onde eu estava cobrindo com a pinça aqui, eu só dou mais uma reforçada aqui. Aí eu venho aqui com a lupinha manual. Verificar se não ficou algum ponto aqui sem solda. Então, tá tudo ok, ó. Vou ficar aqui de outro ângulo aqui. Agora vamos ver aqui se sanou o problema ou se tem outro problema, se tem mais problema. Se esse realmente foi pro vinagre, né? Morreu. Mesmo procedimento, posicionar aqui a ponta da sonda aqui na escala 5 volts por divisão, dá para pegar legal. Alimentar aqui. A fonte está estada para 1 ampere.
aqui. Agora vamos ver, né? Se ele queima novamente ou se vai gerar PWM. Vou ligar aqui a fonte, está desligado. O curto saiu. Não está dando mais curto, mas também não gerou PWM. A tomada está ok. Aqui é como se ele tivesse faltando uma espécie de feedback. Então tem um pino dessa osciladora, não lembro em qual caderno eu anotei, não vou ver lá agora, mas o fato é, tem que ter tensão de bateria. Eu vejo já já qual que é o pino. Sem ligar o equipamento, aqui tem que ter um pino aqui com a tensão da bateria. Então eu vou verificar logo se ele está aqui. Se ele não tiver, tá lá. Então não é problema. Só não lembrava qual que era o pino, mas tem que ter. Agora é preciso também chegar a tensão ao ligar o equipamento, né? Pode ser que essa alimentação tenha... tá chegando aqui, então olha só, os 12 volts aqui tá chegando. Só não tem PWM. Vamos verificar aqui se o osciloscópio tá pegando, ó. O osciloscópio tá só aguardando mesmo aqui, ó. A oscilação, realmente ainda tem problema. O CI queimou. Esse PWM ainda não tem. Desligar aqui, descarregar. Tem que ficar muito atento a esse detalhe. Dá mais uma conferida aqui. Esse 3525. Será que ficou algum pino sem soltar? Eu já fiz bastante esse procedimento, não tive problema. Mas é possível que tenha a primeira vez, né? O ideal aqui seria um microscópio aqui com um monitor bem grande aqui pra gente poder ter essa visão, mas o recurso ainda não deu. E aqui é na raça mesmo. Aqui tá aparentemente ok aqui, não tem nada assim
Que esse CI aqui ele é bem complexo aqui, ele precisa de uns feedbacks, umas comunicações aqui que se ele não entender algo aqui, ele não gera o PWM. Eu acredito que pode ter ficado algum pino sem soldar aqui. Por exemplo, a força da gravidade levanta o universo poderia ser classificada, afetando todas as galáxias, estrelas e planetas se formam pela gravidade. Então eu vou me certificar aqui. Principalmente do lado dos capacitores, que pode, eu posso não ter concentrado muito ar do lado deles. Então vamos lá. Tentar novamente aqui. Reposicionar aqui. Não, realmente tem um problema nessa osciladora. Não é questão de soldar. Esse barulho é chato. Vou colocar aqui uma fita para tapar aqui ele, para ele silenciar mais, que esse aqui é chato. Pensa em coisa chata. Um pedacinho pequeno aqui para poder ver melhor aqui as partes da placa também. Piado ficar mais baixo. Então ele acende ele no LED vermelho aqui. E não gera o PWM. Verificar aqui se tem algum diodo desses aqui em curto. Desligar aqui novamente a fonte. Descarregar os capacitores. Multímetro na escala de diodo. Vamos verificar aqui alguns diodos aqui. Esses diodos, eles... O diodo pode estar com alguma fuga, ó. Deve ser o transistor do BIP. Muito estranho isso aqui.
Por isso que tem muito profissional que desiste de fazer o reparo no equipamento. Isso aqui realmente é o frita neurônio. Tô vendo nada. LM 224. Uma civilização inteligente estaria adaptada a viver em um mundo onde a luz é a parte integral de sua biologia. Possivelmente seria seleção. Nada visualmente danificado. O que será que está causando essa pane? Porque o ruim da gente trabalhar num equipamento que você não tem nenhum tipo de esquema elétrico, tipo de ajuda, o ruim é que quando o equipamento tem um dano assim bem complexo mesmo, bem chato, é difícil de você tirar o defeito, né? Você fica sem norte, né? Como agora. Não tem esquema, não tem para vender a placa para repor. Então, a partir do esquema elétrico desse CI, o SG3525, um LM 224, tem aqui 324, a gente vai se basear por esse esquema, né, e fazer o pino a pino para a gente interpretar por outro esquema para entender como que ele aqui funciona, né? Porque esse circuito ele não é exclusivo, né? O CI, aliás, o CI não é exclusivo, o circuito sim, mas o CI não é exclusivo para esse inversor relebo, né? Então aqui para você ter uma ideia, ó, o trabalho que dá. Então, como não tem esquema, a gente precisa interpretar para esse tipo de aplicação no conversor DC-DC, para a gente saber por onde consertar essa placa, já que não tem para vender ela para repor. Então, ó, para você ter uma ideia, né, um vídeo longo desse aqui, mas ainda com um equipamento sem solução. Então nem tudo dá para dar conserto na primeira vez ou na segunda tentativa, né? Às vezes leva bastante tempo. Então o circuito não oscila. Então se ele não oscila, os MOSFET não trabalham. MOSFET não trabalha, os transformadores aqui não vão gerar tensão secundária. Então não vai ter tensão aqui no DC-DC, né, na parte alta. Ponte H não funciona. Então assim, esse circuito não oscila, então esquece que o equipamento não vai funcionar nada, né? Então eu vou precisar levantar o esquema de um outro inversor para poder analisar, né? Ou se basear por um outro inversor que ainda tem aqui, mas é um pouco complicado apenas se basear por um outro inversor, porque a única coisa que a gente vai fazer é comparar componente por componente, mas não dá para a gente entender muita coisa fazendo comparação apenas, né? O ideal seria um esquema elétrico, porque no esquema elétrico a gente vai saber, né, em relação de tensão que tem que ter de feedback em algum pino de um integrado e por aí vai. Então assim, eu costumo
através de como eu falei, eu tenho anotações ali, mas para o vídeo não ficar muito longo, aqui tem um abacaxi aqui para ser resolvido nessa placa. Então eu vou pegar, né, o procedimento básico é saber se tem tensão aqui da entrada de bateria do inversor, porque quando essa tensão não tem aqui, ele vai entender que está faltando tensão ou a tensão de bateria está baixa, então ele vai cortar o PWM, não vai gerar PWM no caso. Então está chegando aqui a tensão de bateria, então não é problema do feedback da bateria, né, no caso, que é onde ele atua a proteção baixa de bateria, né, e a proteção de bateria alta, né. Então é através desse pino que tem que ter aqui da entrada de bateria do inversor. Então aqui, ó, vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou descobrir que problema é que está acontecendo aqui, né, para poder eu trazer a solução aqui para o vídeo aqui no canal, né, no próximo vídeo. Então vai ter a segunda parte desse vídeo, porque infelizmente eu vou ter que me debruçar nesse circuitinho aqui, já que não tem essa placa para vender, para substituir. Então tem 3 inversores desse aqui na manutenção e eu preciso liberar os 3 inversores. Então não adianta tirar a placa de um e colocar aqui nesse aqui, porque o outro vai ficar sem funcionar, né? Então eu vou ver numa sucata que eu tenho de um outro inversor meu aqui, né, ver a possibilidade de fazer isso. Mas eu quero mesmo descobrir qual que é o problema para sanar, né? Eu gosto muito de me debruçar em defeitos para entender e solucionar ele, né? Para poder estar passando, até compartilhando um pouco mais de conhecimento e entendendo mais ainda como que funcionam esses equipamentos. Então o vídeo ficou longo, mas ainda sem solução. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abraço a todos. Boa geração para a galera do on-grid e do off-grid. Próximo vídeo vai dar certo aí o conserto do equipamento, com fé em Deus. E valeu!